pessoal, hoje vamos falar sobre preparação para a audiência, que é tão importante quanto o próprio protocolo. O que acontece? Lá no próprio PJE tem uma parte, a gente já viu, que tem de audiências e sessões. E aí lá você consegue verificar quais são as audiências marcadas para aqueles seus processos já distribuídos. E também, quando você faz o protocolo dos seus processos no JEC, por exemplo, o próprio sistema já marca uma audiência, já marca a data e a hora e o local da audiência que vai ocorrer naquele seu processo. O que é que você precisa com isso em mãos? O que é que você precisa fazer? Primeiramente, assim que uma audiência é marcada, seja na hora do protocolo, seja depois, você precisa informar imediatamente ao seu cliente. Fulano, tem uma audiência marcada para esse dia tal, tal hora. Quando chegar perto, eu lhe aviso novamente, ok? Ok. 2 dias antes, fulano, só passando para lembrar daquela audiência, é o dia tal, tal. Você pode até informar o endereço do local do fórum, que muitas vezes o cliente não sabe. E aí você dá aí o endereço, ou você manda o link para ele, e um dia antes você presta todas as instruções ao seu cliente. Seja para ele a hora que o cliente pode falar, a hora que ele não pode falar, o que ele deve falar, o que ele não deve falar na audiência para não prejudicar o direito dele, ok? E depois de informar o cliente, o que você precisa fazer? Se você se sente muito inseguro para fazer a audiência, eu aconselho utilizar o documento que eu coloquei aqui nos arquivos desse vídeo, que se chama Análise de Autos. O que significa isso, Bianca? É um documento que eu utilizo nas minhas audiências, principalmente nas audiências em que eu atuo em parceria. Muitas vezes não fui eu que fiz aquela ação, e aí eu gosto de levar para a audiência. E o que é que consta nesse documento? Lá eu coloco todos os dados do processo, os fatos do processo, as principais informações, as informações mais importantes que eu posso utilizar isso a meu favor na audiência e principalmente eu coloco uma média de acordo. O que isso significa? Eu coloco no meu documento qual o acordo mínimo que eu posso fechar naquele caso. É como se eu já levasse uma proposta pré-estabelecida e eu digo ao cliente, esse aqui é o valor mínimo que a gente pode aceitar, para a gente não ficar no prejuízo e ter um certo lucro nesse processo. Menos que isso é inviável, a gente segue para a sentença. Então, eu sempre faço isso. Se você também achar necessário, após a audiência, seja ela presencial ou online, você pode disponibilizar ao seu cliente uma cópia da ata de audiência, que aí alguns clientes pedem, outros não. Então, você pode disponibilizar para ele aí a ata de audiência para ele saber tudo que aconteceu, relembrar, ver todos os dados e aí ele já tem aí essa ata de audiência na sua casa, no seu trabalho e tudo mais. Mas a última dica que eu dou é sempre estudem o processo, sempre esteja preparado. Quando for JEC, Juizado Especial Cível, eu aconselho que você faça as impugnações escritas. Se você se sentir muito inseguro para fazer essa audiência, eu aconselho você fazer as impugnações das preliminares e documentos de forma escrita e juntar no processo antes da audiência, se você conseguisse já juntar, já tenham juntado a contestação. Então, se você conseguir, faça escrito, junte no processo e aí na audiência anote o IDzinho naquela análise de autos e aí você diz para a conciliadora, doutora, já juntei as impugnações, está lá no ID tal, anota o ID, mas sempre leve também naquele documento que eu vou deixar aqui disponível as impugnações escritas, porque a conciliadora pode não aceitar e aí você tem que fazer as impugnações orais e aí você já tem tudo escrito. Sempre leve escrito, porque aí é só você ler, não tem problema nenhum. Isso não tira o seu mérito, porque de fato foi você que fez as impugnações. Espero que tenha gostado e arrasem nas suas audiências.